Em meio às secas que assolavam uma vila lá na China, um homem decidiu assumir a liderança de um trabalho que se estenderia por mais de 30 anos. Você consegue imaginar isso? Para levar água até a sua comunidade e ajudar nas plantações, ele mesmo amarrou uma corda ao redor da cintura e ficou pendurado em um penhasco para testar a resistência e inspirar os companheiros. Esse homem se chama Huang Dafa e eu vou te contar a história dele agora. Aqui é o Ivan Lima e vocês são muito bem-vindos. Essa é uma história tão impressionante que alguns até a comparam com um ditado chinês, Yugong Yishen, que significa o velho que podia mover montanhas. Um homem, uma ideia e uma determinação fora do comum. Esses são os pilares da história. Atualmente, Huang é o chefe de Kauanga, uma aldeia pequena que fica praticamente escondida nas montanhas da província de Guizhou, lá na China. Só que quando ele tinha 23 anos, no ano de 1959, a comunidade enfrentava os problemas de uma enorme seca, que havia atingido aquelas terras, interrompendo os fluxos de águas e prejudicando a irrigação das lavouras. A população ficou apenas com um único poço de água potável, que ainda assim não tinha quantidade suficiente para resolver os problemas. Para molhar as plantações, por exemplo, eles precisavam caminhar por cerca de 2 horas entre as estradas das montanhas. Além de ser perigoso, todo o trabalho fez com que a irrigação se tornasse muito difícil e poucas plantações sobreviveram. Nos anos em que a seca era maior, as colheitas só davam mantimentos por uns 5 meses. A fome era o que mais assombrava cada um. Foi então que Huang decidiu mudar isso. Não só a situação, mas o destino de todos que ele conhecia. Em 1959, ele havia acabado de se tornar uma espécie de secretário de Kauanga. E a ideia mais viável era projetar uma forma de transportar a água de uma vila próxima, através da montanha de Lingbao. No início, a ideia de escavar uma espécie de canal pela montanha não deu muito certo. Mesmo reunindo moradores para ajudar, o que já não foi muito fácil, pois muitos achavam a ideia ridícula, Huang ainda enfrentou problemas com a falta de habilidade das pessoas para o trabalho, divergências de opiniões e, claro, o risco de morte. Você não ouviu errado, não. Morte. Era preciso escalar a encosta das montanhas, ficar amarrado em árvores e ainda descer centenas de metros em rapel para cavar diariamente. Só que Huang tinha um motivo nobre. Ou eles faziam o canal ou morreriam devagar. Em um dos anos, a seca foi tão intensa que uma plantação inteira de arroz de 330 metros quadrados se perdeu. Como foi dito por Xu Zhu, o segundo no comando, era um problema sério e eles precisaram encontrar uma solução. Acabou que depois de 10 anos, a criação de um túnel de 100 metros através da montanha, Huang percebeu que o trabalho não conseguia redirecionar a água. Um trabalho em vão? Nem tanto. Toda essa luta para a construção do túnel fez com que se tornassem mais fáceis algumas viagens, que agora poderiam ser feitas por dentro, ao invés de ao redor, o que demandava muito mais tempo. Inclusive, até hoje a comunidade de Kauanga ainda usa o túnel. Mas esse não era o objetivo principal. A vila ainda precisava de água. Huang diz que o problema estava na falta de conhecimento da equipe sobre cursos de água e irrigação. Então, essa se tornou a próxima meta dele. Para alguns, esse seria o momento de desistir, de achar que era melhor aceitar aquela condição de vida. Mas não para Huang. Desistir não era uma opção.
Ele deixou a vila por vários e vários anos para ir estudar engenharia hidroviária no condado de Fengxian, onde também trabalhou com construções de sistema de irrigação. Foi uma experiência para lá de valiosa e necessária para que seus planos dessem certo. Tudo isso até 1989, já que, coincidentemente, Kawanga passou por um período de extrema seca no ano seguinte, ficando sem água por mais de 100 dias seguidos. Huang sabia que era hora de voltar para casa. Ele reuniu alguns companheiros da vila e reiniciou o projeto do canal, agora com o conhecimento necessário para fazer do jeito certo. A equipe preparou os detalhes durante 2 anos, até que colocaram a mão na massa em 1992. Numa empreitada que custou suor, sangue e lágrimas, como a logística não era nada fácil, todo o material, desde cimento até ferramentas, precisou ser levado manualmente até o local de trabalho. E essa nem era a parte mais complicada, hein? Todos os trabalhadores precisavam ficar bem no alto de um penhasco de 300 metros de altura. Huang precisou convencer cada um deles a vencer o medo em prol do resultado. Para o trabalho, ele precisou ficar 24 horas por dia nas montanhas, durante toda a semana, dormindo em cavernas ou onde tivesse jeito. Primeiro, porque ele sabia que precisava motivar a equipe, e segundo, porque era uma localização bastante remota e perigosa, fazendo com que fosse complicado um trabalho de resgate ou retorno para a vila. Como o filho dele explicou, as equipes de construção não saberiam como continuar se ele não estivesse presente. Huang estava trabalhando tanto que não conseguiu voltar antes da morte de sua filha e do neto. A conclusão de toda essa garra e luta veio apenas em 1995, quando a água finalmente fluiu até Kawanga, através de 3 montanhas, pelo canal principal de 7.200 metros de comprimento e um canal secundário de 2.200 metros. Com exceção de um ferimento leve em um dos trabalhadores, os membros da equipe ficaram seguros durante toda a construção. A história até ganhou um filme em 2018, chamado Skystream, que tem o ator Jian Chen como Huang e serve como uma homenagem por todos os esforços que ele teve para fazer a vila prosperar. O canal até foi chamado de Canal Dafa, por causa dele. O trabalho gerou tantos benefícios para a região que mais outras 3 aldeias também tiveram água para irrigar as plantações. Huang também correu atrás de outros benefícios para Kawanga, que ainda recebeu eletricidade naquele mesmo ano e uma nova estrada para facilitar a movimentação entre as aldeias. Mais de 1.200 pessoas tiveram a vida mudada por esse projeto. Dos 25 mil quilos de arroz que eram produzidos no ano, a vila passou a entregar 400 mil quilos. Deu início à pecuária e até expandiu as plantações para nozes e pimenta. Não é de se surpreender que Huang foi considerado praticamente uma lenda viva por lá, uma espécie de reencarnação de Yugong, o protagonista de uma antiga fábula. Yugong era considerado um velho tolo de 90 anos, que queria abrir passagem entre as montanhas para fazer um caminho direto entre sua casa e a aldeia mais próxima. Mesmo não recebendo o apoio do povo e ter se tornado motivo de piada, ele não parou de cavar. Yugong dizia que, por mais que ele não terminasse o trabalho enquanto estivesse vivo, seu esforço inspiraria seus filhos, netos e todas as gerações a continuarem o trabalho, até que um dia a passagem entre as montanhas estivesse terminada. Toda essa determinação de Yugong teria inspirado os deuses, que o observam dos céus. Eles, então, resolveram mover as montanhas com os poderes divinos para ajudar
um mero mortal. Em 2017, já com seus 82 anos, Huang disse que as pessoas tiveram bastante comida nas 2 últimas décadas, simplesmente porque a vila tinha água. E mesmo com uma idade avançada, ele continua sendo chefe e não perdeu o ânimo que tinha. Ele nunca deixa de verificar a situação dos canais e as demais operações na aldeia para garantir que tudo esteja funcionando. Como o próprio Huang diz, se podemos fazer alguma coisa para o progresso da sociedade, a menor que seja, nós devemos dar o primeiro passo, ao invés de esperar que as coisas simplesmente aconteçam. Segundo ele, o canal é como se fosse seu filho, e ele irá protegê-lo enquanto puder. Uma história real que fala sobre força de vontade e perseverança. Se você conhece alguma história do tipo, me conte aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!